Eu quero falar nessa noite sobre um texto muito lido, muito conhecido, mas eu tenho certeza de que Deus tem algo novo para a minha e para a sua vida hoje. Portanto, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vai dizer para mim e para você sobre a parábola do semeador. Você já achou? Se você não tiver encontrado, pode acompanhar aqui em cima na projeção, mas eu te peço que abra sua Bíblia ou o seu smartphone, printa aí o texto, ou deixa marcado, se for a sua Bíblia de papel, para que você possa, além desse culto, estar meditando na palavra do Senhor. Diz assim, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 1, eu vou ler na Almeida, revisada e corrigida. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12, ou seja, os discípulos, estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Chuza, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, ou em outras Bíblias, com os seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a igreja. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Jesus, que parábola é essa? Não entendi. Verso 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. Verso 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós só estamos aqui porque sabemos que o Senhor também está, Senhor. Viemos aqui ouvir a sua palavra, viemos aqui aprender mais de Ti. E te peço, Senhor, te rogamos que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Usa a minha vida, Senhor, para que vidas sejam abençoadas pelo poder do Teu nome. É essa a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre como superar as pedras do caminho. O texto que lemos é um texto muito lido, muito conhecido, a parábola do semeador. E ele mostra os diferentes efeitos que a palavra de Jesus tem no coração das pessoas. Jesus ia passando pelas cidades e povoados e fazendo tão somente pregar sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, reconectar as pessoas ao Pai. E aqui eu quero fazer um parênteses, sempre que eu estou sentado aí como vocês, ouvindo as mensagens, sempre quando eu estou fazendo o meu devocional ou assistindo uma pregação por vídeo, que seja, eu gosto muito de entrar na mensagem como se eu estivesse vivendo aquela mensagem no tempo de hoje. Sabe, para mim isso faz total sentido e senão fica como se fosse mais um texto lido, mais uma história aprendida, mais algo conhecido. Ah, Jesus é legal, Jesus fez isso, isso, isso. Ah, Deus é bom. Lá no passado ele operou dessa forma. Não, quando eu estou lendo um texto eu falo, caramba, já pensou se fosse agora? Já pensou se tivesse acontecendo isso nesse momento, nesse lugar? E eu queria fazer com que você pensasse nesses poucos minutos assim também comigo.
Nós lemos que Jesus ia passando pelos povoados e pelas cidades e pregando a palavra de Deus. Você consegue imaginar isso? De repente, o Senhor está lá no recreio, e Ele começa a pregar sobre Deus, sobre o reino. E as pessoas saem do quiosque, da praia, e começam a ouvir a palavra, a multidão ali se reúne, e Ele salva, Ele cura e Ele liberta. E Ele continua andando, de repente Ele chega ali pela Barra da Tijuca, e mais pessoas se aproximam, e o que Ele faz? Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele vai falando e transformando, Ele vai aparecendo e reunindo multidões, e Ele vai trazendo para mim e para a sua vida a oportunidade de nos reconectarmos ao Pai, religarmos ao Senhor de todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer também para mim e para você, que houve um lugar em que o Senhor Jesus estava anunciando o reino, e que Ele não pôde fazer muitas coisas, por conta da dureza do coração daqueles que o ouviam. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é: onde estão aqueles que acreditam no poder e no amor de Deus que pode salvar, curar e libertar nessa noite aqui, amém? Glória a Deus. Se você está aqui e se você está com o seu coração aberto, creia, Deus tem algo para a sua vida. Como superar as pedras do caminho? A palavra de Deus, ela é semeada em diferentes corações. Cada um dos corações está descrito nesse texto. Mas o que o Espírito Santo me fez parar e reler e ficar sobre ele foi o verso 13. Eu vou ler com vocês mais uma vez. E os que estão sobre esta pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Como superar as pedras do caminho? O Espírito Santo falou assim para mim: Fábio, diga para os meus filhos, para o meu povo, para todos aqueles que estiverem lá domingo à noite, que para superar as pedras do caminho, a primeira coisa que você, Fábio, precisa entender e viver, e a minha igreja precisamos ouvir a palavra de Deus. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra. A fé, irmãos, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus vai se revelar em Apocalipse 3:20, no livro da Revelação. Ele vai dizer: eu, Jesus, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, este eu entrarei em sua casa, cearei com ele e farei morada. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Quantos irmãos hoje não têm o privilégio que eu e você temos de, nesse momento, estar ouvindo a palavra de Deus? A Jana e o Cássio não se cansam de nos fazer lembrar nos momentos missionários que essa hora estão fugindo, estão escondidos, estão simplesmente longe de tudo e de todos, com o desejo no coração de ouvir a palavra de vida de Jesus Cristo. Ouvir a palavra traz esperança para a minha e para a sua vida. Ouvir a palavra que ouvimos nessa manhã, dizendo que o Senhor é bom. Ouvir a palavra que ouvimos nessa manhã, dizendo que somos filhos de Deus e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Amém. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, ele reúne os discípulos, ele diz: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e ele os fará lembrar de todas as coisas que ouvistes, que aprendestes. Então eu e você nessa noite precisamos dar valor a ouvir a palavra de Deus. Pode parecer simples, pode parecer básico, mas eu quero te fazer uma pergunta: o que temos colocado diante dos nossos ouvidos? Palavra de vida
palavra de salvação, de esperança. Acordamos logo cedo, ligamos a televisão ou pegamos o nosso celular para nos alimentar nas redes sociais do quê? Colocamos um monte de futilidades diante dos nossos ouvidos, as desgraceiras que logo de manhã no jornal da manhã, se você trocar, todos os canais só falam de morte, de drogas, de problemas, de marido que matou a mulher porque terminou o relacionamento e ele não queria, e mais um que foi preso, mais um que foi assaltado, e mais uma desgraça, ou nós vamos logo pela manhã fazer o nosso devocional. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer assim: estejais prontos para ouvir e tardio para falar. Talvez essa palavra, nesse início de contexto, possa trazer alguma repreensão ao seu coração, como trouxe ao meu de início. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que Deus fez questão de registrar para mim e para você o que está escrito em Eclesiastes. Eclesiastes 7,5 vai dizer: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Será que estamos colocando repreensões de Deus em nossos corações, em nossos ouvidos, ou canções tolas pela manhã? Como superar as pedras do caminho, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. E o Espírito Santo diz para mim: além de ouvir a palavra de Deus, você precisa entender que Jesus, nesse texto, na parábola, está dizendo: ouvindo a palavra, a recebem com alegria. O verso 13, vamos voltar nele. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Um coração alegre, irmãos, é mais forte, sim ou não? Quando você recebe uma notícia que te alegra, que alegra o teu coração, que te torna feliz, você não se sente mais forte, mais confiante, com mais vigor? Sim ou não? Precisamos ouvir a palavra com alegria. Você, em algum momento da sua vida, se você parar para lembrar, você vai voltar à sua memória aquele dia que você ouviu a palavra pela primeira vez e que ela trouxe uma alegria ao seu coração que você nunca tinha ouvido falar. Você recebeu no seu coração a paz que excede a todo entendimento e você recebeu com alegria. A fé traz alegria ao coração. Nós ouvimos hoje pela manhã que somos filhos de Deus e, portanto, co-herdeiros em Cristo, e isso tem que nos trazer alegria. Nós já ouvimos que quando o Senhor voltar, não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes, e isso tem que nos trazer alegria. Nós já ouvimos que Jesus é o Filho de Deus, portanto, o próprio Deus. Nós já sabemos que o Senhor Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, e, portanto, precisamos ter alegria, que o nosso Deus diz para nós: agindo eu, quem impedirá? Isso tem que trazer o quê? Alegria ao seu coração. Está difícil? Você está fraco, sem forças para superar as pedras do caminho? Alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu te digo, alegre-se no Senhor. Você já ouviu que o Senhor Jesus é a minha luz e a minha fortaleza, o socorro bem presente em meio à angústia. A quem temerei? Alegre-se. O Senhor Jesus é a nossa força. O Senhor Jesus é a nossa fortaleza. Alegre-se no Senhor. Talvez seja por isso que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram. Eu acho que você ainda não ouviu esse texto, nunca leu esse texto. Pastor, ouvi: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor é que você ouve o que eu acabei de falar. Na casa do Senhor que você está em comunhão com seus irmãos. Independente da forma como que você chegou aqui, Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração, irmãos. E é isso que nos traz alegria, ouvir a palavra e ter alegria em Deus. Quer superar as pedras do caminho? Ouça a palavra. Tenha alegria no Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Talvez existam pessoas que ainda não conseguiram enxergar a alegria no Senhor, sabe?
Talvez aqui nessa noite existam pessoas, e se não estão aqui, vocês conhecem, e Deus vai te incomodar a falar com essas pessoas. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Talvez existam pessoas que não conseguem caminhar com Cristo felizes. Tem medo de entregar a sua vida a Cristo por acharem ou por ter ouvido falar que viver com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de tristeza, é uma vida de proibições. Ei, não é nada disso. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não entenderam que buscar a alegria do Senhor é o motivo das nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa? É isso. E aí você até começou a caminhar com Cristo, ouviu a palavra, recebeu, sentiu alegria no seu coração, mas as pedras chegaram, as dificuldades bateram à sua porta e você perdeu a alegria. Por achar que não, eu não posso isso, eu não devo aquilo, eu sou proibido disso, nada disso. A Bíblia nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu preciso sentir alegria em dizer isso. Olha, muito obrigado, mas não, eu me alegro no Senhor Jesus. Para superarmos as pedras que estão no nosso caminho, precisamos ter alegria no Senhor. Alegria de que Ele virá. Alegria da esperança do Senhor Jesus. Os prazeres momentâneos desse mundo, irmãos, nada se comparam com Cristo Jesus. Esses dias, eu assisti um vídeo de uma pastora, acho que é Camila Barros, se não falo a memória, é conhecida ela, e eu fiquei rindo, porque ela é muito expressiva, né, no falar e no gesticular, e ela dizia, mais ou menos assim, hoje eu vou confundir o inimigo, hoje eu vou acordar, eu estou aqui como uma laranja espremida, mas eu vou acordar, eu vou botar o meu louvor e eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu estou em meio às lutas e às tristezas e eu vou dar graças a Deus. Eu vou pegar o ônibus ou o trem lotado, não importa, e eu vou dizer, até aqui me sustentou o Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo, ele anda ao derredor procurando a quem o quê? Que ele possa dragar, e se você estiver alegre no Senhor, irmão, você vai ter a força necessária para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Aleluia, Deus é bom. Vamos confundir o inimigo nessa noite, irmão. Você está fraco? Você não tem forças para empurrar as pedras, para superar as pedras do caminho? Alegre-se no Senhor. Eu queria que você perguntasse a si mesmo, aonde a minha alegria foi roubada? Pergunte a si mesmo, aonde a sua alegria está sendo roubada? Aonde a sua alegria está sendo roubada e isso está tirando as suas forças de prosseguir? Volte correndo para a alegria da presença do Senhor, irmãos. Volte correndo para a alegria da presença do Senhor, porque Ele vai te dar forças para superar todas as barreiras da vida. Volte correndo para a alegria do Senhor. E a terceira verdade que esse texto nos ensina sobre como superar as pedras do caminho. Precisamos ter raiz em Cristo, e aí agora eu quero chamar a sua atenção para os próximos minutos, porque Deus tem algo novo para falar no seu coração hoje. Ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, não conseguem seguir em frente. Talvez você esteja aqui hoje e esteja fazendo tudo certinho, sabe? Você ouviu a palavra, você aceitou o Senhor no seu coração, você começou a caminhar, a ler sobre Ele, querer saber quem Ele é. E a semente foi plantada, e alguns ramos começaram de repente a nascer ali, a brotar. E aí você começa a crescer no Senhor, e até começar a crescer no Senhor, você se sente alegre, mas vem as pedras pelo caminho. E que por não ter raiz, você não tem forças para empurrar essas pedras, e portanto, morre.
Talvez você esteja sendo sufocado pelas dificuldades do dia a dia, dos boletos para pagar, do relacionamento quebrado, da notícia ruim que bateu a sua porta. Eu não sei quais são as pedras do seu caminho. Talvez você esteja vivendo uma depressão por achar que a vida de hoje é a vida da rede social que nos engana diariamente. Não, irmãos, a vida não é a vida de Instagram. Se está difícil para você, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia. E tudo bem se você estiver aqui hoje de boa, sabe? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Essa palavra não é para mim. Eu estou bem, eu estou feliz. Todas as áreas da minha vida, elas estão de vento em popa. Eu estou cada vez mais forte e confiante no Senhor. Aguarde o seu coração que Deus vai falar com você ainda hoje, irmão. Charles Spurgeon, em um dos seus livros, ele vai dizer assim: lembre-se de uma coisa, receber a palavra de Deus é uma coisa, receber Jesus em sua alma é bem outra coisa. Precisamos ter raiz na palavra de Cristo. A palavra raiz, ela vai trazer uma conotação de estabilidade. A palavra raiz, ela vai trazer para mim e para você o conceito de nutrição, de vida. E o que a Bíblia fala sobre raiz? Romanos 11:16 vai dizer: não se considere superior a esses ramos, o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Romanos. Agora, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. É Cristo Jesus quem está te mantendo em pé, meu irmão. É o Senhor Jesus Cristo que está te mantendo firme através do amor, do poder e das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Apocalipse 5, livro da revelação, vai revelar para mim e para você: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos. Você está fraco, está sem forças, não consegue empurrar as pedras que aparecem pelo seu caminho. Crie raízes no Senhor Jesus. Isaías, o profeta Isaías, no seu livro, Isaías 53, na versão NVI, vai dizer: e quem creu na nossa mensagem? Pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele, Jesus, cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz em terra seca. Eu não sei hoje como está seu coração, mas ainda que você esteja quebrado, destruído, uma terra seca, sem esperanças, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele é especialista em restaurar terras secas. E Ele está aqui. Precisamos ter raiz em Cristo Jesus, irmãos. Ouvir a palavra, nos alegrar nisso e termos raízes em Jesus. A parábola, Jesus está dizendo isso: olha, eles começaram bem, eles me ouviram, eles começaram até a me seguir durante um determinado tempo, mas as dificuldades o fizeram abandonar, esquecer o porvir. De repente faltou forças, de repente faltou um pouco mais de conhecimento, eu não sei, mas eles morreram porque não tinham raiz em mim. As dificuldades da vida geram força ou fraqueza no seu coração? Quando vem algo difícil para você resolver, você se alimenta disso, cria forças para superar isso, ou você entrega os pontos? Há pessoas que, tanto faz, né? Há pessoas que, de um lado, quando vem a dificuldade, esmorecem. Há pessoas não, que estão lá no trabalho, a maior dificuldade, o patrão chega e fala: a meta agora é 10, você faz 10, ele faz igual a Dilma, ele atingiu a meta, vou dobrar a meta, e o cara, então vamos embora, e vamos para dentro, e vamos embora. As dificuldades da vida trazem força, e outros não. E há outras pessoas que a dificuldade da vida, não vou conseguir mesmo, já vou jogar logo a toalha. Quem sou eu, quem é você, essa noite, diante da palavra de Deus? A parábola fala sobre as plantas, a semente plantada. Como eu disse, ela tem alguns brotos, ela começou a nascer, ela teve vida, mas não tem forças para empurrar a pedra. Ela coloca toda a sua força para empurrar mais alto, mas ela não consegue, e portanto, ela morre.
Tá bom, Fábio, eu já entendi. Eu preciso criar raiz no Senhor. Mas como eu crio raízes no Senhor para superar as pedras do caminho? Como eu crio raízes no Senhor? Essa semana fizemos isso. Essa semana a nossa igreja nos levou a jejuar e orar. Sim ou não? Essa semana nós fomos fortalecidos em Cristo através de um pequeno tempo de jejum e oração. Jesus vai nos ensinar quão importante é criar raiz no Senhor através de jejum e oração. Marcos capítulo 9, lá pelo verso 14, vai contar sobre a cura de um endemoniado. O Senhor Jesus sobe ao Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos aguardam. Quando Jesus volta, uma confusão está instaurada no meio. Uma confusão, empurra, uma briga daqui e dali. Como eu disse para vocês, eu gosto de entrar no texto. Então, quando eu li esse texto, eu vi um empurra daqui, um empurra dali, uma confusão. Os discípulos um querendo dar na cara do outro, e aquela confusão toda. E você não expulsou demônio? Eu não expulsei demônio, mas você também não expulsou demônio e tudo mais. E o pai daquela criança está lá. Eu falo, caraca, e aí? E se fosse eu, e se fosse você naquela situação? Será que temos raiz no Senhor? E a partir do verso 21, o Senhor Jesus chega, vê aquele movimento, vê aquilo tudo, e o pai do filho endemoniado se aproxima do Senhor. Marcos capítulo 9, verso 21 em diante. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, por favor, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Verso 24, então o pai gritou, eu tenho fé, Senhor, por favor, ajude-me a ter mais fé ainda. Talvez essa noite Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, você quer ter raiz no Senhor? Aumente o seu tempo de jejum e oração. Pare só de ouvir que é importante fazer e faça. Tenha a sua experiência com o Senhor, crie raízes no Senhor. Mas Fábio, eu tento, mas eu estou fraco, eu não tenho forças para superar as pedras do caminho. Novamente o Senhor nos ensina com a sua palavra. Então, grite como o pai daquele jovem endemoniado fez. Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você dar esse grito no mundo espiritual. Deus, eu te amo, mas eu estou fraco. Está difícil empurrar essa pedra, Senhor. Eu oro, eu jejuo, eu tento ler mais de Ti, mas eu não consigo. Talvez Deus está falando para você assim, fala comigo, vende a mim, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero que o Senhor Jesus aumente a minha fé nessa noite. Espírito Santo de Deus, aumente a minha fé para poder empurrar as pedras que virão e que estão sobre o meu caminho. Quer ter raiz no Senhor? Sirva ao Senhor. O texto que lemos lá no início vai dizer que as mulheres acompanhavam Cristo. Os 12 estavam com ele e algumas mulheres, Maria, Madalena, a quem havia sido liberta de demônios. A esposa de um alto administrador de Herodes o estava acompanhando. Susana e tantas outras o serviam com os seus bens. Você quer criar raiz no Senhor, meu irmão? Sirva a Jesus. Agora, sirva com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e você vai criar raiz no Senhor. Quer criar raiz no Senhor? Tenha uma fé enraizada na palavra, uma fé que evita a crença temporária. Como assim, Fábio? A crença temporária
não nos faz dizer o que Abacuque disse em Abacuque 3, a partir do 17. Vamos ler juntos. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vaca ou vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer ter raiz no Senhor? Não deixe que sua fé seja uma fé pela circunstância, seja uma fé temporária, mas seja uma fé enraizada na palavra de Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Como superar as pedras do caminho? Guardando a sua fé, irmão, independente do dia mau ou do dia bom, para que eu e você, para que nós possamos chegar no final da nossa vida e dizer o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque estou enraizado em Cristo Jesus. Enraizado em Cristo Jesus, eu e você conseguimos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Crie raízes no Senhor, meu irmão. Só nele. E nós não estamos no GC, né? Mas no GC sempre tem aquelas perguntas para você falar. E eu quero te fazer mais uma pergunta, para você responder no seu coração. Quais são as pedras? Quais são as barreiras que estão pelo caminho te sufocando? Será que essa noite o Espírito Santo você já consegue entender o que ele está falando para você? Será que você já consegue identificar aquilo que está impedindo o seu crescimento com Cristo? Faça essa pergunta ao seu coração. Deus, me ajuda a identificar quais são as pedras que me impedem crescer em Ti. O texto diz que há pedras no caminho. Há pedras no caminho. Como eu e você lidamos com as diferentes pedras que aparecem pelo nosso caminho? Talvez as pedras do caminho sejam essas, de Lucas capítulo 8. O verso 6, um pouco antes, vai dizer: outra parte caiu sobre pedras, e quando cresceu, secou porque não havia umidade. Será que as pedras do caminho estão sufocando você na caminhada? Você às vezes vem para a igreja até por obrigação, você abre a Bíblia para ler porque alguém falou que é bom, mas você não sentiu no seu coração o desejo de fazer isso? Será que as pedras que estão no meio do caminho, elas sufocam a sua caminhada? Você tem até força no início, mas devido às dificuldades, devido à falta de entendimento de quem Deus é na minha e na sua vida, você não consegue criar raiz? Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, de verdade, é você e Deus. Eu quero dizer nessa noite que a raiz de Davi, Jesus Cristo, está aqui. E falar para você: deixe a raiz de Davi entrar na sua vida hoje, meu irmão. E ela vai te dar força necessária para crescer em meio às pedras. Talvez as pedras não vão sair do seu caminho, mas você vai ter força para empurrar essas pedras. Talvez as pedras do seu caminho sejam as pedras de Salmo 78. Leia aqui comigo, Salmo 78, a partir do verso 14. Durante o dia, ele guiava o povo como uma nuvem, e à noite, como uma coluna de fogo. No deserto, Deus abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Da rocha quente, ou seja, da pedra, ele fez correr verdadeiros rios de água viva. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, as pedras que estão no seu caminho, nesse deserto que só você sabe, Deus pode transformá-las em rio de água viva. Será que você tem fé para dizer um glória a Deus?
Será que você tem fé para falar assim, ó, eu recebo essa palavra? É para mim, Senhor. Eu estou passando por um deserto, o Fábio não sabe o que está passando sobre a minha vida, mas eu creio que o Senhor pode fazer essas pedras se transformarem em correntes de água para a minha vida. Eu não sei as pedras que estão sobre o seu caminho. Talvez as pedras que estão ou estejam pelo seu caminho sejam as pedras da luta de Davi e Golias. A Bíblia vai dizer para nós que Davi não era soldado. Ele tão somente foi à guerra para levar alimento aos seus irmãos que eram os guerreiros. Mas por ter raiz em Cristo Jesus, quando ele chega lá, ele ouve um incircunciso falando do Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Eu vou para a guerra. 1 Samuel 17, versículo 48 em diante, vai dizer: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com uma funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma... Não, vou ler de novo. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma... Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi usou as pedras que ele tinha como ferramenta para matar um gigante. Eu quero profetizar na sua vida mais uma vez que as pedras que estão sobre o seu caminho, Deus vai transformar em ferramentas para você ter mais raiz nele e seguir em diante. Porque essa é a palavra de Deus, feita para mim e para você. Quem toma posse da palavra de Deus nessa noite aqui, diz graças a Deus. Aleluia. Beleza, Fábio, eu entendi que eu preciso ouvir a palavra, deixar de botar coisas que não me levam a seguir em frente no meu dia a dia, e talvez logo pela manhã ouvir a palavra de Deus. Eu entendi que eu tenho que ter alegria e me regozijar no Senhor, o Deus de todas as coisas, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso sentir paz e alegria em prosseguir em Cristo, mas fundamentalmente eu entendi que eu preciso ter raiz no Senhor. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Eu entendi, mas eu não tenho forças. Nós já aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero te incentivar, não desista de Deus. Corra para a presença do Senhor. Não faça o contrário. Vá para frente, corra para os braços do Pai. O salmista vai nos dar uma certeza e uma confiança. Salmo 99, verso 11. Ele dará ordem aos seus anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Você está sem força? Corra para os braços do Pai. Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, irmão. E você não vai mais tropeçar sobre pedra alguma. Quem está entendendo essa mensagem? Aleluia. Você não tem forças para continuar? Espera no Senhor. Então somente espera no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 29 em diante vai dizer: Ele, Jesus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, ei jovem, você que está aqui essa noite, até os jovens se cansam, é óbvio que se cansam, e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está sem forças? Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite, irmãos. Mas entrega de verdade, com toda a alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Fala: Senhor, eis-me aqui, muda a minha história.
Entregue e confia, meu irmão, porque o mais Ele fará. Eu não podia encerrar essa mensagem sem antes trazer para vocês um vídeo que retrata um pouco do que falamos hoje. Como eu disse que você está aqui hoje e de repente está vivendo a melhor fase da sua vida. Não tem problemas. Ou os que tem, você já tem força em Deus para superá-los. A sabedoria de Deus nos ensina tanto, irmãos, que hoje é o dia de empurrar as pedras daqueles que estão fracos. E as pedras no caminho, que podem ser uma notícia ruim, uma dificuldade momentânea, um problema na família, o que seja, elas podem vir na vida de qualquer um de nós. E chegou na vida desse homem, você vai assistir um vídeo agora e vai entender como que ele rompeu as pedras do caminho. Como é que você se curou da depressão? Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, não vos preocupeis com nada. Entregue na mão de Deus e tudo que é nobre, verdadeiro, eis o que deve ocupar seus pensamentos. E o Antigo Testamento, Eclesiástico capítulo 30, versículo 22 e 74. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo teu pensamento. Como? Concentra, aí vem o segredo, teu foco é o Senhor. Deus está se revelando nessa noite, meu irmão. Coloque-se de pé. O Senhor é a nossa força e nossa fortaleza, o socorro bem presente em meio à angústia. A quem temerei? Feche seus olhos e faça a sua oração. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu sei como eu cheguei. Eu não sei quais são as pedras que estão sobre o seu caminho, eu sei como são as minhas. Mas o Espírito Santo é o mesmo, meu irmão. E Ele tem me ajudado a seguir em frente. Eu quero te convidar a orar hoje, de verdade. Essa palavra, ela é simples, mas ela é profunda, porque é para criar raiz no seu coração. Eu quero te convidar, daí de onde você está, você vai começar a orar ao Senhor e vai dizer: Pai, até aqui eu tentei fazer do meu jeito, até aqui eu tentei caminhar com as minhas forças, mas eu entendi que eu não tenho raízes suficientes em Ti, e eu preciso conhecer mais de Ti, eu preciso aprender mais de Ti. Se você está aqui hoje e faz essa declaração no seu coração, de verdade, a igreja toda de olhos fechados, não tem ninguém olhando para você, levante a sua mão que nós vamos orar juntos. Amém, aleluia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Permaneça com a mão levantada. A igreja está toda de olhos fechados. Esse é o momento espiritual. Esse é o momento em que cadeias são quebradas no mundo espiritual.